Giro Cidade. Oferecimento. Fiat Gima facilita. Você quer, você leva. Rondomotos, garantia absoluta. Farnet, agora com fibra óptica. Está no ar Giro Cidade. Olá, Ariquemes! O Giro Cidade começa pra você agora. Já começa agradecendo pelo seu carinho, pela sua audiência. Hoje, quinta-feira, dia 15 de junho, feriado nacional de Corpus Christi. E a gente já começa com uma linda mensagem do padre Renato José, nos falando qual o significado deste feriado. Vamos conferir. E neste feriado, quinta-feira, 15 de junho, eu estou aqui na Igreja Rainha dos Apóstolos e ao meu lado está o padre Renato José e ele vai estar explicando aos nossos telespectadores qual que é o significado desse feriado. Padre, muito obrigada. Explique para os nossos fiéis, para os católicos também, o significado e a importância de Corpus Christi. Corpus Christi para nós é uma festa tão importante na igreja, a própria palavra já diz, o corpo de Cristo. Celebramos realmente a Eucaristia. É Jesus que permanece conosco através de uma maneira tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, né? Corpus Christi quer dizer o corpo de Cristo, é o corpo e o sangue de Cristo que nós celebramos. Inclusive, nós celebrando esta festa, já lembramos que o mês de julho é dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. Então, para nós, esta festa é muito importante, porque o corpo de Cristo é alimento para todos nós, e ao celebrarmos a Eucaristia, Cristo sempre se faz presente desta maneira tão simples e humilde, através de uma aparência de pão e vinho, ele se faz presente. Então, na celebração do Corpus Christi, nós lembramos a consagração, pão e vinho consagrados no corpo e sangue de Jesus Cristo, e Cristo que se apresenta a todos nós como sendo o alimento descido do céu, é o novo maná para nos alimentar, não apenas através de uma caminhada neste mundo, mas fazemos a caminhada para a eternidade. Padre, é tradição no feriado de Corpus Christi vocês fazerem a procissão. E aqui em Ariquemes vocês fizeram e foi muito bonita. Sem dúvida. O povo está, assim, esteve bastante empolgado, madrugou, levantando às 4 da manhã, ou seja, já estando na rua às 4 da manhã, para iniciarem a ornamentação dos tapetes, sobre o qual é levada a Eucaristia, o corpo de Cristo. E o povo realmente está participando de uma maneira muito bonita. Agradeço a todas as pessoas que se envolveram, que trabalharam, pessoas que há dias já estão preparando o material para fazer esse tapete tão bonito. Inclusive, na igreja foi colocado um tapete vermelho também, para lembrar, ele merece tudo da nossa parte. Outras pessoas enfeitaram, ornamentaram a igreja de uma maneira muito bonita. A igreja em si já é bonita, mas além disso também fizeram questão de fazer as ornamentações próximos ao altar. Então o povo está de parabéns pela sua dedicação, pela fé, porque nós cremos que Cristo está presente na Eucaristia. Padre, eu quero agradecer a sua participação, por ter aceitado o convite de estar falando aqui com os nossos telespectadores. E para encerrar, deixe uma mensagem para o público de casa. Eu que agradeço essa oportunidade, né? E que vocês possam sempre continuar a divulgar as coisas boas da nossa comunidade, seja da comunidade de Ariquemes, né, de toda a cidade, porque é tão importante comunicar e transmitir o bem. Então desejo a todos que possamos sempre continuar com o mesmo amor à Eucaristia, que sempre nos sintamos envolvidos e responsáveis em colaborar com a comunidade para que tudo aconteça da melhor maneira possível. A comunidade está de parabéns e desejo de coração que sempre possamos continuar a valorizar aquele que é o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo presente na Eucaristia. Muito obrigada mais uma vez. Voltamos para o estúdio do Giro Cidade. E agora eu vou te dar uma dica para você que sofre com internet fraca. Pare de passar raiva e adquira hoje mesmo sua internet com a Farnet, uma equipe treinada e preparada para oferecer um suporte de qualidade e eficiência para manter todos os serviços e produtos em pleno funcionamento. Veja comigo, VT.
A Parnet é o provedor de internet que mais cresce no estado. Acabamos de instalar nossa fibra ótica no IFRO, campus de Ariquemes. A fibra ótica da Parnet já atingiu 100% da cidade de Ariquemes. Agora estamos em expansão para todo o Vale do Jamari. Cobrimos qualquer preço da concorrência na internet via rádio ou fibra ótica. Para maiores informações, ligue 3535-3583. Parnet Fibra Ótica, a internet à frente do seu tempo. E notícia boa para a nossa Ariquemes. Os números de casos de dengue diminuíram consideravelmente. Mas é importante a população estar sempre atenta e fazer o dever de casa em combater o mosquito. Em 2017, no segundo trimestre do ano, os números de casos de dengue diminuíram no município de Ariquemes. De acordo com o Lira, levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti, a infestação do mosquito está aceitável e dentro das normas exigidas pelo Ministério da Saúde, que é inferior a 1%. Mas é de fundamental importância que a população não relaxe no combate ao mosquito. O índice de infestação predial hoje, que é uma ferramenta que nós temos que através do Lira, que é um levantamento de índice rápido, nos possibilita avaliar a presença do vetor dentro de uma determinada área. Hoje ela está igual ou inferior a 1%, é um índice aceitável pelo Ministério da Saúde, que não coloca a população em risco de um surto epidêmico, de uma epidemia pela doença. Porém, nós temos que ressaltar o seguinte: o controle do mosquito Aedes aegypti, ele deve ser feito em qualquer período do ano. Todo dia é dia de controlar esse mosquito. O lixo doméstico é um dos principais criadouros do mosquito Aedes aegypti. Separar o lixo de maneira correta e principalmente depositá-lo em locais adequados são atitudes que podem evitar a proliferação do mosquito. Hoje nós temos no município de Ariquemes aproximadamente 70% dos focos positivos do mosquito Aedes aegypti ainda são encontrados no lixo doméstico. Aquele lixo que o morador produz, descarta de forma desordenada lá no seu próprio quintal. Principalmente quando chega o período chuvoso, o número de criadouros aumenta muito, e isso daí traz um grande risco. Então hoje nós temos pelo menos 70% dos nossos criadores que tem hoje dentro do município do lixo doméstico, de forma que a partir do momento que o morador se conscientizar, uma vez que a cidade tem uma coleta de lixo regular, é um destino adequado, todo o lixo que você produz, casca de coco, a casca de ovo, o PET, recolhe, põe no saquinho para que o lixeiro recolha e dê um destino adequado. E nós vamos estar reduzindo significativamente a proliferação desse mosquito em nossa cidade. Para auxiliar no combate ao mosquito, as concessionárias Águas de Ariquemes está capacitando seus leituristas que transitam por toda a cidade para se tornarem um apoio na detecção de possíveis focos de Aedes aegypti. Quando forem detectados focos pela concessionária, a Vigilância Sanitária do município será acionada para coletar e analisar as larvas coletadas. O nosso leiturista ele já passa de casa em casa retirando a leitura mensalmente, né? Então eles foram capacitados, né? Cada casa, se tiver um possível criadouro, ele vai ter uma opção no smartphone dele de apontar possível criadouro do mosquito da dengue. Essa informação vai chegar até a concessionária, que é online, vai ser feita uma exportação de dados nesse apontamento e vai ser encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde através do setor de vigilância em saúde. Ainda segundo o Diexon, é gratificante auxiliar o município no combate ao mosquito, visto que faz parte do trabalho da empresa investir constantemente no bem-estar e na saúde da população. Olha, é muito importante, a região norte ela é uma região muito chuvosa e nós sabemos o quanto o índice de internações na questão da dengue é muito alta. Então a concessionária vem a somar mesmo com o município e quem vem a ganhar é a população, né? A população de Ariquemes é uma maneira a mais, né, da gente tentar combater, né, esse mosquito da dengue, que nós sabemos que não é somente dengue, é chikungunya, é zika. Então estamos juntando forças, né? São uma bela parceria que foi firmada
e esperamos que outras parcerias possam também ser firmadas futuramente. Antes do intervalo, quero mandar um abraço para a Rita Orben, lá do Setor 5, sempre ligadinha aqui no programa. Também tem a Kathleen e a sua irmã no Setor 9 e também para o Isaías, do Setor Industrial Jamari. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Eu vou para um breve intervalo comercial e já volto, não saia daí. E hoje eu recebo aqui no estúdio do programa Gira Cidade, para o nosso quadro Gira Entrevista, a psicóloga Valdirene Bueno. Ela é psicóloga pós-graduada em neuropsicologia e também ela é especialista em neuroaprendizagem, desenvolvimento, comportamento da infância e da adolescência. E o nosso tema de hoje será sobre dificuldade de aprendizagem. Val, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui no nosso programa. Qual que é a diferença entre a dificuldade de aprendizagem com o transtorno de aprendizagem? Olá, tudo bem, Gê? É um prazer enorme te conhecer, tá, pessoalmente. Bom, a dificuldade de aprendizagem é quando a criança, ela tem um desenvolvimento lento na aprendizagem, certo? Seja na leitura, seja na escrita. Então, ela aprende, mas de forma lenta. O transtorno, ele já é algo mais comprometedor, porque o transtorno, ele pode estar ligado, vamos dizer, a uma disfunção na comunicação dos neurônios. No caso, então, o transtorno, a dificuldade, a criança, ela, de qualquer forma, ela aprende, já o transtorno não. Não, não necessariamente. O transtorno quer dizer que ela vai ter mais dificuldade, certo? Vamos supor que se ela tem o acompanhamento adequado, ela consegue desenvolvimento. Então, o objetivo, vamos dizer, desse meu trabalho é justamente isso, né? Quando trabalhei em projetos sociais nas escolas, então eu me formei em neuropsicologia justamente devido ter essa necessidade que as crianças hoje apresentam muita dificuldade de aprendizagem e que pode ocorrer, vamos dizer, se não for feita a intervenção, pode acontecer de ela desenvolver um transtorno mais precisamente. Mas o transtorno é aquela causa que precisa de uma intervenção. Às vezes precisa de um psicólogo, de um fono, de um terapeuta ocupacional, então envolve muitas vezes várias áreas. Sim. Essa intervenção precoce, ela ajuda aqui com que a criança ela tenha melhor o seu aprendizado, assim na adolescência, na fase adulta, não ter nenhuma dificuldade. Isso mesmo, Gê, auxilia ela para que no desenvolvimento dela ocorra sem percas para ela, porque a escola para a criança tem a mesma importância do trabalho na vida adulta. Então é o momento que ela começa a participar da sociedade, começa a ver a noção de papéis. Então é importante que seja de forma saudável para ela. Sim, a criança que tem a dificuldade de aprendizagem, essa dificuldade, ela pode se transformar em um transtorno? Pode, se não tiver intervenção, né, eficaz. Ela pode, mesmo se ela tiver um transtorno de aprendizagem gravíssimo, que só os profissionais de saúde podem diagnosticar, ela consegue aprender. E se não for intervindo precocemente, ela corre o risco sim, porque os neurônios eles acabam sendo, vamos dizer, regulados de forma que a criança daí ela vai ter vamos dizer, um padrão de neurônio totalmente irregular. Sim. Como é que o pai ou a mãe que está em casa assistindo, ele pode perceber que o filho dele tem essa dificuldade de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem? Olha, vamos dizer, a dificuldade é aquela coisa sem comprometer muito. Muitas vezes é só em uma área, às vezes é só no português, ou às vezes na leitura, ou às vezes é na matemática. Agora, quando a dificuldade é geral, eu aconselho os pais a ficarem de olho, a observarem, né, ver também a fala da criança, se ela tem dificuldade de fala, se ela tem dificuldade, vamos dizer, de audição, que é muito comum, assim, eu receber crianças no meu consultório, muitas vezes o problema é
vamos dizer, um problema que ela tem que ir para um oftalmo, tem dificuldade de visão ou de audição e acaba apresentando dificuldade de aprendizagem. Quais as áreas do cérebro que são afetadas com a dificuldade de aprendizagem? Olha, Gê, a área que são mais afetadas é essa área que a gente fala, que é funções executivas, certo? Então, essas áreas aqui é a área onde tem as memórias de trabalho, então acaba sendo afetado nessa parte. Sim. Hoje em dia nós temos muita tecnologia, muita informação. Isso vem atrapalhar o desenvolvimento da criança? Olha, a tecnologia ela é muito importante para o desenvolvimento da criança. A criança precisa ter uma interação com as mídias, com a tecnologia, isso é inevitável. Mas quando vem em excesso, aí é prejudicial, porque a criança vai ter, na verdade, assim, vamos dizer, um contato muito pobre com a realidade, uma interação muito pobre com as pessoas, com o seu meio, e ainda ela muda todos os mecanismos de prazer do cérebro, sabe? Ela habitua a criança cada vez mais se jogar na busca do prazer, porque a tecnologia ela reforça o prazer imediato. Sim. O estudo, o prazer é a longo prazo. Então a criança provavelmente ela vai negligenciar todos esses fatores escolares. Sim. E no caso, como é feita a prevenção de dificuldade de aprendizagem? Qual que é o objetivo dessa prevenção? Bom, a prevenção ela é feita, vamos dizer, com orientação aos pais, certo? É bom que os pais, por exemplo, participem da vida escolar dos filhos, que os pais façam essa diferença, porque a escola ela tem um método padrão, então que os pais façam essa diferença, participem da vida escolar, estejam atentos, coloquem regras, coloquem limites, porque tudo isso é importante para, vamos dizer, o desenvolvimento do filho. É importante também jogos pedagógicos, que hoje tem se deixado muito de lado, porque é muito prático você pegar o seu filho e dar ele um tablet, né? E aí ali tá, ele não te dá trabalho, ele tá ali inteirado com aquele tablet. Então, mas só que o tablet não pode ser o pai, não pode ser a mãe, não pode ser as babás, né? As babás eletrônicas, vamos dizer assim, os tablets estão virando mais ou menos isso, essa função. Sim. Você falou no início que você tem um projeto. Como é que é um projeto social? Como é que você trabalha esse projeto? O projeto que eu tenho chama-se Neuroaprender. É lá na Escola Chapeuzinho. Um abraço a todos os professores que devem estar ouvindo o seu programa, tá? Sim. Então, esse projeto, a gente trabalha em cima da prevenção das dificuldades de aprendizagem, porque isso é muito importante. Isso é uma prevenção em saúde mental para a criança. A gente trabalha fazendo ali, percebendo quais são as dificuldades dessas crianças, quais são as áreas que possam ser afetadas, vamos dizer, a nível de cérebro, e fazer a intervenção, saber se é a memória, se é a atenção, se é a concentração. Então a gente faz todas essas avaliações e a partir do entendimento, né, qual é a dificuldade dessa criança, então a gente faz as intervenções em comum, né, vamos dizer, com a equipe pedagógica da escola, que a equipe colabora muito, então, e os professores também colaboram bastante, então a gente faz essa intervenção, seja se for em nível de memória, atenção, certo? Então é bem individualizado mesmo esse projeto. A cada criança a gente busca entender qual é o potencial dessa criança, para poder investir nela, porque hoje, vamos dizer assim, cada criança ela tem o seu potencial, e quando ela começa a ter problema de comportamento, problema na escola, de aprendizado, é porque não está se investindo nesse potencial dessa criança. Sim. É possível também descobrir uma dificuldade de aprendizagem ou um transtorno de aprendizagem em um adolescente, em alguém na fase adulta já? É possível ter intervenção. Eu já recebi meus consultórios adolescente, já é assim, vamos dizer, é mais difícil um pouco a intervenção, porque o adolescente ele já tem aquele comportamento de enfrentamento, porque ele já é quase um adulto. Mas, vamos dizer, eu tenho tido assim, soluções eficazes mesmo. Né? Então tem tido boa resposta também a essas intervenções. Porque na verdade eu faço as avaliações, as intervenções, né, informe clínico com as escolas, e eu atendo lá no Dr. Nurse, certo? Na Avenida Jamari, 4200.
e 3535-3130. Quem precisar de maiores informações, estarei lá. Lá tem toda a equipe multidisciplinar em saúde, né? Então, todo mundo, todas as pessoas que desejarem saber mais sobre o meu trabalho, de conhecerem também o Dr. Nursi, estão convidados, né? Fica à vontade. Então, para você aí de casa que se reconheceu com esse tema, que tem algum filho que tem dificuldade de aprendizagem ou transtorno, é só procurar Dr. Nursi, que a Val, a psicóloga Val, vai estar lá atendendo. Val, muito obrigada pela sua participação, por ter trago esse tema de fundamental importância para os nossos telespectadores. E este foi o meu bate-papo de hoje. Estamos de volta e agora nós vamos conferir uma matéria de reivindicação. Moradores dos bairros da região da Avenida Candeias estiveram no gabinete do prefeito para cobrarem uma posição sobre o asfalto da avenida. Confira comigo. Na manhã da última segunda-feira, alguns moradores dos bairros Jardim América, BNH e adjacentes estiveram reunidos no gabinete do prefeito para cobrarem uma resposta sobre a pavimentação da Avenida Candeias. Atualmente, a avenida é uma das principais vias de acesso da cidade e a falta de asfalto tem prejudicado muito a vida de quem precisa trafegar pelo local e de quem mora ao redor também. Nós, moradores aqui do Jardim América, sofrem muito com esse descaso aqui da Avenida Candeias, né? Já por alguns anos, eu moro aqui desde 2007 e, como vocês podem ver aí, muito difícil o tráfego aqui. Quando não é chuva, muito barro, é a época da poeira, muita poeira. E nós estamos cobrando do nosso prefeito uma providência sobre essa avenida, que até hoje só promessas e nada acontece. Então nós estamos aí, muitos moradores dependem dessa avenida para ir para o trabalho, para ir para a escola, e esse descaso total em relação à pavimentação aqui da Avenida Candeias. Vilmar mora no bairro Jardim América já há 2 anos e ele conta que acaba tendo um gasto a mais no fim do mês devido ter que gastar com combustível por precisar mudar a sua rota de trabalho para não ter que enfrentar as péssimas condições que a avenida se encontra. Do meu local de onde que eu moro para ir para o meu serviço, eu acabo andando 2 km a mais por cima para evitar passar aqui, porque o meu uniforme é branco, às vezes se eu passar por aqui eu vou chegar lá sujo no meu serviço, né? E acabo tendo um gasto a mais, assim, 2 km a mais em cada ida. Eu faço esse trajeto em 4 vezes, então são aí 8 km a mais que eu gasto no meu dia a dia. Então, automaticamente meu salário vai vir bem menos curto se a gente tivesse essa pavimentação bem feita aqui, né? Sem contar com danos à saúde, problemas respiratórios, a estrada é ruim, acaba danificando a moto também, entendeu? Então vários problemas que a gente enfrenta aqui, é muito tempo, já 2 anos, e tem gente que vive aí há muito mais tempo e sofreu muito mais do que eu, que já estou indignado com essa situação também. Durante esse período de seca, a situação fica um pouquinho pior, devido à alta quantidade de poeira, prejudica a saúde de muitas pessoas, principalmente de quem tem problemas respiratórios. Na época da chuva, é chuva, né? Lama. Até atoleiro nós tivemos aqui nessa avenida aqui. E chegando agora nessa época de verão, é poeira. Então, quer dizer, numa época da chuva é atoleiro e na época do verão é poeira. Então, quer dizer, a gente adoece diariamente aqui, né, devido a essa poeira, gripe, essas coisas. Eu tenho um filho, basicamente, que ele tem bronquite e diariamente ele fica doente, né? É que eu tenho que gastar com medicação. Se a gente falar doença, né? Porque medicação é tranquilo, mas e a gripe que ele pega diariamente, né? Recentemente, a avenida recebeu algumas obras paliativas da prefeitura, como a iluminação pública do local, que foi melhorada. Algumas lâmpadas que estavam queimadas foram substituídas por melhores, mas a população está sedenta mesmo pelo asfalto. Uma das coisas que a gente também vinha reivindicando era a questão da iluminação pública aqui. Esse período agora
uns 2 meses atrás, a prefeitura estiveram aqui e fizeram a iluminação pública. Então a avenida hoje ela já está iluminada, o pessoal passa aqui com mais segurança, mas até então o problema é a respeito da poeira também, que o pessoal sofre muito com essa poeira. Como vocês podem ver aqui, o tráfego é intenso e essa poeira prejudica quem caminha por aqui. Durante a reunião com os moradores, o prefeito explicou que a pavimentação da avenida será um pouco complexa, mas que a obra já está licitada e que já tem uma empresa responsável pela pavimentação e que o prazo final de entrega é que até novembro de 2017 a Avenida Candeias já esteja asfaltada. Primeiro, a obra vai sair, enfim, vai sair do papel. E o prazo da entrega que a empresa forneceu e que foi aprovado tanto pelos nossos engenheiros aqui da Prefeitura, como também pela Caixa Econômica Federal, que é o agente financeiro, é final de novembro. Então as obras começarão a qualquer instante. Inclusive o serviço prévio de topografia e de limpeza já foi feito, então muito em breve as obras já serão vistas pelas pessoas moradoras na localidade e o prazo final da obra, que é isso que importa, é final de novembro deste ano. Então, enfim, vai sair sim essa obra tão esperada e tão almejada pela população de Ariquemes de maneira geral. Então, até o fim de novembro de 2017, teremos asfalto na Avenida Candeias. Da Candeias até Hugo Frais será toda pavimentada. E a Bambinos está com incríveis promoções neste mês de junho. Veja o VT! Você não pode perder a super promoção que a Bambinos preparou para este mês de junho. Todo o estoque de confecções infanto-juvenil das melhores marcas à vista pela metade do preço. 40% de desconto em até 3 vezes e 30% de desconto em até 6 vezes no cartão. Não perca tempo, corra e aproveite. Promoção válida até o dia 30 de junho ou enquanto durarem os estoques. Bambinos, na Avenida Canaã, setor 3, telefone 3536-0500. E nós vamos para um breve intervalo comercial. Já já tem mais Giro Cidade. Estamos de volta com o último bloco do programa Giro Cidade e você sabia que Rondônia é um celeiro riquíssimo em oportunidades para grandes investimentos? Confira as características do nosso estado que o tornam excepcional. Rondônia, o terceiro maior estado da região norte do Brasil. Pela sua posição geográfica estratégica, é um grande hub de transportes multimodais. Porto Velho, a capital, às margens do Rio Madeira, é um importante modal aquaviário para o escoamento de produção. Navegável dia e noite durante o ano todo, o Rio Madeira é uma grande estrada que permite o transporte de carga em comboios que levam até 50.000 toneladas por viagem. Através dos portos do Amazonas, chega-se ao Atlântico e de lá ao mundo. E o estado que está no coração da América do Sul é o caminho mais curto para o Pacífico. Através dos portos do Peru e Chile, o exportador chega aos portos da Europa e Ásia utilizando navios com capacidade para 50.000 toneladas. Uma alternativa aos portos de Paranaguá e outros do sul do país com redução de custos. Um exemplo disso é a redução de 12.200 milhas em 45 dias, saindo de Santos para 8.500 milhas em 34 dias, saindo do porto de Hilo, no Peru, para Yokohama, no Japão. Nesse percurso está também uma das economias mais pulsantes do mundo, com 150 milhões de consumidores. O mercado andino é uma grande oportunidade para os empresários que têm o estado como sua base produtiva. O estado é hoje um dos maiores parques de geração de energia elétrica limpa e sustentável do Brasil. Com a construção de 2 novas grandes hidrelétricas, a matriz energética renovável do estado
Hoje chega a 7.900 megawatts. Uma força capaz de abastecer cerca de 25 milhões de residências. Isso significa toda a Grande São Paulo e o Rio de Janeiro juntos, ou energia para alimentar toda a economia peruana, a mais crescente da América Latina. Rondônia tem 98% do seu território coberto por sinal de telefonia celular, dos quais 95% em fibra ótica, o que coloca o estado em primeiro lugar na região norte quando o assunto é conectividade, item vital para quem precisa empreender. O estado tem uma situação fundiária singular. Das 122 mil propriedades rurais, 80% delas são da agricultura familiar, um recorde fundiário que favorece a diversificação produtiva. Rondônia lidera a produção de carne e leite da região norte e é na pequena propriedade que está essa base produtiva. Só a produção de leite diária, que vem dessas propriedades familiares, dá para alimentar 5 milhões de crianças todos os dias. Esse modelo produtivo é sustentável, socialmente responsável e economicamente viável. Hoje, o rebanho do estado já passa de 12 milhões de bovinos e bubalinos, com a carne ocupando o primeiro lugar na exportação de Rondônia. E o estado de Rondônia já ocupa também a posição de maior produtor da região norte em café e feijão e o segundo lugar em soja, milho e cacau. Com clima bom, água abundante, espécies nativas de grande valor comercial e o apoio do governo, a piscicultura de Rondônia também já lidera a produção de peixe de água doce no país. São mais de 80 mil toneladas ano e todas as condições de chegar à meta de dobrar a produção em 2 anos da proteína animal, que tem o maior potencial de expansão de mercado mundial. É assim que em Rondônia acontece uma revolução produtiva da pequena à grande propriedade. Exemplo de sucesso é a alta produtividade da soja, que já ocupa o segundo lugar na pauta de exportação. São 3 mil quilos por hectare, superando a média nacional de 2.800 quilos. E essa expansão da soja e de outras culturas se dá aproveitando pastagens obsoletas. O estado pode triplicar a sua produção agrícola nos próximos anos sem avançar sobre as áreas de floresta. Outra atividade que avança, recuperando terras antes degradadas e se tornando uma grande aliada da conservação da floresta amazônica no estado, é a floresta plantada. O clima favorece o crescimento das árvores e o crescimento do emprego e da renda no campo. Uma mostra do potencial produtivo do estado e do apoio que recebe é a Rondônia Rural Show, que em pouco tempo se transformou na maior feira de agronegócio da região norte. Rondônia tem recursos naturais, um setor produtivo forte, localização geográfica privilegiada, uma rede de transporte estruturada, tem o apoio incondicional do governo do estado ao setor produtivo. Entre outras ações de fomento, destaca-se o programa de incentivo tributário. O estado busca atrair a implantação de empreendimentos industriais e agroindustriais, outorgando crédito presumido de até 85%. Tudo isso faz de Rondônia um lugar certo para quem quer empreender. A criação de uma rede de infraestrutura capaz de beneficiar nossa produção, de transformar matéria-prima em produtos, é uma grande oportunidade. Os atrativos e incentivos são uma realidade. A mão de obra qualificada está nas universidades das cidades, que, cientes do nosso potencial, investem em polos acadêmicos. Rondônia recebe o investidor com a convicção que o melhor negócio
O melhor empreendimento é aquele que podemos fazer juntos. Rondônia é mesmo uma terra de oportunidades. E na última semana foi realizado um evento em São Paulo e o nosso estado vem ganhando destaque nacionalmente e internacionalmente. Para este empresário do ramo de estanho, o cenário está propício para novos negócios. Facilidade de financiamento, incentivos, logística, enfim, tem uma série de outros fatores. Mas o grande trunfo é a oportunidade de negócio que não falta em Rondônia. Ele não se refere à realidade do Brasil, e sim ao momento econômico de Rondônia. Em 2001, a empresa dele, que era no interior paulista, mudou de endereço. Agora está na cidade de Ariquemes. Rondônia é hoje o terceiro estado mais populoso da região norte e tem o terceiro maior PIB, responsável por 11% do total da região. Desde 2002, tem apresentado índices satisfatórios. Foi o quinto estado brasileiro que mais cresceu. Para este ano, as expectativas são positivas. A expectativa é continuar no caminho que está sendo construído por toda a sociedade de Rondônia, consolidando os negócios instalados, desenvolvendo o agronegócio de forma sustentável, isso é importante ser frisado, e atrair investimentos, principalmente para que a gente possa verticalizar as cadeias produtivas dos insumos que já são gerados, que são produzidos no nosso estado. A produção de grãos, o cultivo de peixes e a pecuária lideram os investimentos no agronegócio, gerando emprego e renda. O assunto foi tema de um encontro que reuniu empresários. O governador Confúcio Moura e outros representantes do governo também estiveram presentes. O seminário Rondônia Terra de Oportunidades foi aqui em São Paulo, o maior centro econômico e a capital mais rica do país, para mostrar para os empresários daqui e também para os de outros estados que, em meio à crise nacional, Rondônia é hoje um lugar seguro para quem quer empreender e investir. Nós crescemos no ano passado, o nosso PIB foi de 4,5%, considerando uma retração de 3% nacional, nós crescemos aí 7%. Quem cresce 7% é a China. Rondônia é um estado jovem, com 35 anos, está numa fase de transição. Regularizando as propriedades rurais, documentando, diminui consequentemente as invasões, as ocupações e dá uma estabilidade jurídica muito boa para a posse da terra e os assentamentos. E na questão do desmatamento, o que nós temos desmatado é suficiente para a grande expansão econômica do estado. O Giro Cidade termina aqui. Obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Quer participar do programa com pauta e sugestões? Ligue 3535-8100 e também pelo WhatsApp 99920-1614. Também tem a nossa fanpage SBT Ariquemes. Não se esqueça, amanhã tem 34ª Expoare na TV, neste mesmo horário. E nós vamos ficar sabendo quem foi o ganhador ou a ganhadora do primeiro kit premiado. E a promoção ainda continua na nossa página do Facebook. Grande abraço a todos e um excelente feriado. Tchau, tchau. Giro Cidade, a vez e a voz do ariquemense. Giro Cidade. Oferecimento. Fiat Gima facilita. Você quer, você leva. Rondomotos, garantia absoluta. Farnet, agora com fibra óptica.